Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a gente vai estar fazendo mais algumas questões referente a esse assunto sobre acústica, tá? Eu sou o professor Diego e vou estar te acompanhando nessa aula de hoje. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Bom, pessoal, o que distingue é o timbre. O timbre está relacionado a você estar reconhecendo os diferentes sons emitidos pelos diferentes objetos ou seres, tá? O timbre está relacionado com o formato da onda. É como se fosse a nossa digital sonora. Cada pessoa vai ter um formato de onda diferente, tá? E outra coisa que distingue também é a altura. A altura está relacionada à frequência, né? A um som ser grave ou um som ser mais agudo. Então, você tem o som dos homens que são um pouco mais grave, já das crianças são um pouco mais agudo. Então, são essas duas diferenças que te permite você distinguir os diferentes sons emitidos por adultos ou crianças. Então, a resposta seria a letra E. Por quê? Porque também existe a questão da intensidade, tá? Já que as crianças elas estão brincando aos gritos eufóricos, a gente tem outra característica aí, que é a intensidade, né? Que é a longitude, na verdade, do som, né? Quanto mais intenso, quanto mais forte for teu grito ou tua fala, mais distante você vai poder ouvi-la. Então, no caso, seria a letra E, onde ele fala sobre a altura, né, que é a frequência, intensidade e o timbre. Então, eu vou estar marcando aqui a resposta da letra E, tá? Vamos para a próxima pergunta. Sejam as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. Os sons audível pelo ser humano, eles estão, sim, entre 20 Hz e 20.000 Hz, tá bom? Então, no primeiro item, ele fala o seguinte, olha, o som. E quando ele fala som, ele está falando sobre o som audível, que é perceptível pelo ser humano, tá bom? Então, o som é uma onda mecânica, progressiva, longitudinal, cuja frequência ela está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20.000 Hz. Corretíssimo, tá? Essa ideia é perfeita. No segundo item, ele fala: o ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes. Então, como eu já falei na questão anterior, o que faz com que o ser humano consiga distinguir dois instrumentos musicais, como o piano e o violão, tocando a mesma nota, é o timbre. O piano ele vai ter um formato de onda, o violão, quando tocado a mesma nota que o piano, vai ter uma forma de onda diferente, e é isso que te permite, mesmo de olhos fechados, distinguir que trata-se de um piano e um violão. Então, segunda também está corretíssimo. É essa qualidade fisiológica do som que nos permite distinguir os diferentes instrumentos que emitem som. E no terceiro item ele fala o seguinte: a altura. Como eu falei também, a altura está relacionada à frequência. Então, se ele falar alguma coisa relacionada à frequência, então já está meio correto, meio caminho certo. Então vamos lá, terceiro item. A altura de um som é caracterizado pela frequência da onda sonora. Sim, a altura de um som, sim, a altura está relacionada à frequência. Então, até aí está tudo bem. Continuando. Um som de frequência, um som de pequena frequência é um som grave, né? Sim, realmente, quanto menor for a frequência, mais grave é o som. E um som de grande frequência é um som agudo ou alto. É por isso que a frequência está relacionada à altura, tá bom? Corretíssimo. Então, primeira, segunda, terceira, tudo certo até agora. Vamos para a quarta. Uma onda sonora com comprimento de
de onda igual a 10 milímetros é classificada como ultrassônica. Sim, sim, a onda sonora com comprimento de onda de 10 milímetros, sim, basta você fazer uma pesquisa breve no Google e ver que, de fato, ondas com esse comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, são classificadas sim como ultrassom. E já no quinto item, ele fala: a intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Olha só o que ele está falando. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Mentira, né, pessoal? A gente sabe da aula anterior que quanto maior a amplitude da onda, maior vai ser o seu alcance, tá? A intensidade está relacionada ao alcance, tá? A você poder ouvir o som a uma grande distância. E é claro que você tendo ondas com menores amplitudes, né? Ela vai ter um menor alcance. Então, no caso aqui, seriam somente as 4 primeiras, tá? A quinta, aí ela está incorreta. Então, no caso aqui, seria a resposta letra A, porque é a única que não tem a alternativa 5, tá? Que é incorreta. Então, letra A. Vamos para a próxima. Um homem, ele assiste um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Ao ouvir o som de um piano, violão e violino tocando a mesma nota musical, o homem teve condição de distinguir cada um dos instrumentos. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permite tal distinção? Então, como eu já falei, o que permite essa distinção seria o timbre, tá? A altura está relacionada à frequência, o som ser grave ou agudo, mas não está relacionado a você conseguir distinguir os diferentes instrumentos, tudo bem? É o timbre. Então, sem dúvida nenhuma. Então, agora a gente vai estar fazendo uma nova questão. Então, marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. Então, vamos lá, pessoal. U é a qualidade do som que permite a distinção entre as fontes sonoras, mesmo que estas emitam sons de mesma frequência e intensidade. Então, que qualidade do som te permite distinguir duas fontes sonoras emitindo a mesma nota, né, com a mesma frequência, a mesma intensidade? É o timbre. Então, se a gente olhar nas alternativas, todas elas começam por timbre. Então, nós não conseguimos eliminar nenhuma dessas alternativas, tá? Vamos continuar. Já A está relacionado a... Então, nessa terceira lacuna, na verdade, a gente tem que colocar ou a altura ou a intensidade, tá? Então, vamos verificar. Aqui que eu estou falando, tá? A gente vai estar calculando na terceira coluna aqui, eu vou estar colocando ou intensidade ou altura. Então, eu vou estar verificando quem é o meu terceiro item. Aqui eu tenho frequência, não tá errado. Tem que vir ou intensidade ou altura. Então, tá aqui a frequência, novamente, tá errado. Então, vamos dispensar. A gente tem o timbre, a altura e a frequência. Aqui está invertido, né? Aqui também temos a frequência e aqui, finalmente, nós temos a altura. Tudo bem? Então, nós vamos dispensar a primeira alternativa, vamos dispensar a segunda e vamos dispensar a terceira, porque existem, basicamente, pessoal, 3 qualidades fisiológicas do som. O timbre, que já foi utilizado, a altura e a intensidade sonora. Então, como eu quero colocar aqui na terceira lacuna, já que saiu o timbre, está faltando a altura ou a intensidade, então não poderia... A intensidade está aqui, mas ela está na segunda lacuna, e eu não quero colocar ela aqui, tá? E aqui eu poderia estar colocando, por exemplo, alguma coisa relacionada à intensidade sonora, amplitude, né? Mas como não tem amplitude na segunda, então no caso a gente fica somente com a altura. Então aqui seria o timbre, vou estar colocando
assim. Aí no terceiro seria a altura, que está relacionado à frequência. E aqui eu vou escrever a frequência. Escrever só assim, FEC. Tá? Que aí é para mim saber que é a frequência. Então, muito bem. Então, quais são as alternativas que eu já posso eliminar? Eu posso estar eliminando a primeira, a letra B, a letra C, e também posso estar eliminando a letra E. Então, no caso, eu fico com a resposta letra D, de dado. Não preciso nem analisar as demais, tá bom? Mas se você quiser colocar em cada lacunazinha e verificar, tudo bem. Tá? Para ver uma... Vamos fazer. Sons, o que é que viria? Sons baixos. Sons baixos possuem alta frequência. Tá errado, não seria a letra E. Seria sons altos possuem alta frequência. Verdade. Pessoal, altos também poderia ser agudo aqui, tá? Seria a mesma coisa, sons altos que está relacionado à altura e também à frequência, consequentemente vão ter sons de alta frequência, serão sons agudos. Já sons graves, sons ou baixos, tá? Graves ou baixos é a mesma coisa, possuem baixa frequência. Então, no caso aqui, se encaixou perfeitamente com a letra D. Então, a resposta é a letra D. Vamos para a próxima. A próxima fala sobre nível sonoro, tudo bem? Então, vou já colocar a fórmula do nível sonoro em decibéis, e é exatamente essa grandeza que está relacionada à lei do silêncio. Ela vai te dar uma taxa, um valor numérico, tá? Mínimo para que os ambientes eles possam estar emitindo sons a partir de um determinado horário de um dia. Então, vamos lá. Determine a intensidade em watts por metros quadrados relativo ao nível de 80 decibéis. Então, ele quer saber quanto equivale o valor de I que está aqui na fórmula, que é a intensidade sonora. Esse carinha aqui seria o nível que ele te ofereceu aqui, que ele te forneceu, que é igual a 80 decibéis. Se eu não me engano, a lei permite que, no mínimo, seja emitido sons no valor de 92 decibéis para baixo. São sons permitidos. Tá? Já acima já começa a incomodar as pessoas, né? E aí os estabelecimentos eles podem ser multados. Mas depois a gente tem que dar uma verificada na lei de fato se realmente corresponde esse valor. Mas esse valor aí, 80 decibéis, é um nível relativamente bom, tá? Então, ele quer saber, já sabemos o que é que a gente precisa calcular. Outra coisa que a gente precisa saber é que esse I0 é a intensidade do som, é a menor intensidade audível pelo ser humano. Tudo bem? Existe um limite. Né? Você vai baixando, vai diminuindo a intensidade do som até que o ser humano ele não consegue mais ouvir. E é claro que isso é uma constante, não muda. Sempre vai apresentar o mesmo valor, que a saber é igual a 10. Esse I0 é sempre igual, I0 é sempre igual a 10 elevado a menos 12. Só para a gente saber, tá? 10 elevado a menos 12. Tá, então vamos lá. Vamos agora colocar os dados. Na verdade, primeiro vamos estar aplicando uma propriedade dos logaritmos, que fala o seguinte: esse cara que está dentro dos parênteses é chamado de argumento. Então, quando você tiver uma fração dentro do argumento, essa fração ela pode ser transformada numa diferença dos logaritmos. Aqui é necessário que a gente coloque entre parênteses, tá? Esses dois logaritmos. É interessante que a gente coloque entre parênteses, porque esse 10 está multiplicando todo o logaritmo, e como eu separei através de uma subtração, tá? Isso é uma propriedade dos logaritmos, eu tenho que colocar entre parênteses. Muito bem.
Chegamos aqui, ó, como eu já tinha falado, pessoal, agora a gente está substituindo todos os dados. Por exemplo, o nível que foi dado na questão é igual a 80 decibéis, como ele demonstra aqui na fórmula. Tá? Esse I0, como nós já podemos verificar, ele é igual a 10 elevado a menos 12. É uma constante e é importante que você saiba ela de cabeça, certo? Agora, para a gente estar resolvendo um logaritmo de base 10, então observa que aqui você tem um log de 10 elevado a menos 12. Para a gente estar podendo resolver este carinha aqui, a gente vai estar relembrando algumas propriedades dos logaritmos. Então, por exemplo, se você tiver o log de 10 elevado a zero, tá? Observa que aqui é uma potência cuja base é 10, o log de 10 elevado a zero vai ser o próprio expoente. Aqui novamente, só para que você observe, tá? Quando você tem o log de 10 elevado a 1, o resultado sempre é igual ao expoente. 10 elevado, log de 10 elevado a 2 vai ser igual a 2. E quando o expoente é negativo, também aplica-se a mesma regra, tá? Então, você tem o log de 10 elevado a menos 1, que vai dar igual o log. O log não, que vai dar igual a menos 1, que é igual ao expoente. Aqui do mesmo jeitinho, tá vendo? Você tem o log de 10 elevado a menos 12. A resposta, é claro, que vai dar igual a menos 12. Só que menos com menos vai dar mais. Então, você vai ficar com mais 12 no lugar desse logaritmo, tá? De base 10. E aí, você vai estar também multiplicando agora 10 vezes o log de i e 10 vezes 12. Então, vai dar quanto? Vai dar 10 log de i mais 120, porque 10 vezes 12 dá 120. Eu vou estar passando esse 120 para o primeiro membro, ele vai negativo, vai subtraindo, o que vai dar igual a 40. Então, perceba, eu tenho 80 menos 120, porque ele vai passar negativo, vai subtrair, e é claro que vai dar menos 40. Tá aqui, ó, 80 menos 120, conserva o sinal do maior. Como esse cara vai passar para lá e ele vai se tornar negativo, ele vai ser o mais negativo, o maior, né? Em questão de módulo seria ele. E ele é negativo, então por isso que eu conservei o sinal do maior. Agora eu vou estar cortando 0 com 0, então você vai ter que o log de i é igual a menos 4. Pessoal, toda vez que você tem o logaritmo de um expoente cuja base é 10, o resultado ele vai ser igual ao expoente. Foi isso que a gente viu nessas propriedades aqui do lado, certo? Então, olha só, para que o resultado dê igual a 10, o i ele tem que ser igual a 10 elevado a menos 4, tá? Porque o log de i vai dar igual ao expoente. Então, o i só pode ser igual a 10 elevado a 4, para que seu resultado, o log dele, dê igual a menos 4. Bom, essa questão ela é muito simples, tá? Ela é praticamente igual à questão anterior. Vou só ler aqui o enunciado para que você entenda. Ó. Segundo a lei do silêncio, conjunto de leis federais, estaduais e municipais, ruídos produzidos a partir das 22 horas não podem ultrapassar 50 decibéis. Então, é claro que aquele 80 decibéis ele já estava acima, né? E a pessoa já correu o risco de ser multada. Então, 50 decibéis não podem ser emitidos após as 10 horas da noite. Imagine que um fiscal seja chamado para medir o nível de intensidade sonora, que é o beta, ele já não está falando do I, está falando do beta, nas proximidades de um bar que fica dentro de uma área residencial. A intensidade sonora medida nas proximidades do bar, às 23 horas, foi de 10 elevado a menos 3 watts metros quadrados. Isso aqui já é o I. Sendo assim, marque a alternativa correta. Eu vou estar respondendo essa questão para que não fique acumulada para você, tá? Então, vamos resolvê-la. Então, tá aqui, pessoal. Eu já coloquei aqui a fórmula que a gente vai estar utilizando. Esse I0 vai dar 10 elevado a menos 12. Esse I, ele forneceu, ele falou que o estabelecimento emite um som com intensidade sonora igual a 10 elevado a menos 3. Tá? Então, a gente vai estar substituindo todos os dados. Por exemplo, quando você tem o log de uma
fração, você pode estar transformando esta fração em uma diferença, tá? Então, esse I0 eu vou estar substituindo pelo valor fornecido na questão, que no caso é 10 a menos 3, e esse I0 é um valor que você precisa saber, tá? Ela é uma constante e vale 10 elevado a menos 12. Então, como eu já demonstrei na questão anterior, o log, tá? Vou até estar excluindo essa parte aqui, porque não nos interessa. O log de 10 elevado a menos 3 vai dar igual a menos 3, menos o log de 10 elevado a menos 12 é igual a menos 12, só que aí faz o jogo de sinal com esse carinha, né? Menos com menos vai dar mais, e esse 12 ele acaba descendo. Então aqui você tem o quê? Você tem menos 3 mais 12, que vai dar igual a 9, e depois você multiplica por 10. Então está aqui 10 vezes 9 é igual a 90. Então, com certeza, visto que o nível sonoro mínimo para que o estabelecimento seja multado é de 50, tá? É o mínimo que após essas 10 horas um estabelecimento ele pode emitir. Então, é claro que o nível dando igual a 90, esse estabelecimento sim vai multar, está muito acima do valor permitido por lei. Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Nós vamos estar encerrando por aqui. Na próxima aula a gente vai já estar fazendo uma atividade, uma avaliação, né? Na prova, e é isso aí. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês e sucesso na vida.